trevas cresçam, basta os homens do bem não fazerem nada. É só os homens do bem não fazerem nada. Quando eu falo homens e mulheres, né? É o gênero humano. Então, estava meditando, né? E o Senhor colocou no meu coração mais algo sobre o mesmo tema, né? Mas voltado àquilo que vemos na sociedade. Quero ler um texto que está ali em 1 Coríntios 6, no versículo 4, Paulo falando do ministério e dos, vamos dizer assim, das fases do ministério, né? Das partes, das coisas espirituais e práticas. Semana passada eu citei uma outra lista, que Paulo também cita ali, né? Lá mais para frente, lá no 1 Coríntios 12, né? 2 semanas atrás. Mas aqui tem algo semelhante que eu gostaria de compartilhar. 2 Coríntios 6, 4. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Talvez na tua Bíblia pode estar de direita e esquerda ali, né? Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Parece palavras controversas, né? Mas Paulo, ele sempre está mesclando o que é a vida natural e a vida espiritual. A vida natural e a vida espiritual. Naquela época eles tinham muito poucas posses mesmo, mas eles estavam ricos da presença de Deus. Eles às vezes estavam alegres por ter apanhado. Citei 2 semanas atrás, né? Os irmãos saíram felizes porque tinham sofrido por Cristo. Quantos de nós seríamos nos alegrar por ter levado chicotada? Paulo cita ali em Hebreus, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, ele fala ali, né, que por 5 vezes ele sofreu quarentena de açoites menos uma. Por quê? Porque eles não davam as 40 para não... vamos contar tudo de novo. Então, 5 vezes 5 vezes 4, 200 chibatadas. Como é que fica as costas de uma pessoa depois disso, né? Então, irmãos, mas não é nisso que eu quero me ater. É que nós precisamos ter um pano de fundo, né? Para entender o que passava a igreja lá atrás. Mas eu digo para você, por que eu, pensando nisso, né? E meditando sobre isso, eu vejo assim, cada um na sua medida. Lá eles tinham uma medida, e essa medida estava mais na carne, né? Hoje nós temos uma outra medida, e eu vejo assim que a medida dessa geração é na mente. Você vê quantas pessoas estão perdidas emocionalmente.
Quantas pessoas estão perdidas emocionalmente, não sabem para onde vão, não sabem quem são. Você vê pessoas na sociedade, no geral, pessoas com roupas estranhas, com cabelos estranhos, e não é por preconceito, queridos, né? Pessoas usando piercings, roupas. Sabe por que elas mostram assim declaradamente algo aberrante? Porque elas não têm certeza dentro quem são. Eu lembro que eu tinha um cabelo desse tamanho aqui, quando eu era no mundo. Sim, você não me reconheceria. Uma pessoa bem rebelde, né? Que vai olhar para mim agora, mas como? Como é que tu tinha cabelo comprido? Você nem tem cara disso. É quem vê cara não vê o coração. E eu lembro que eu era muito rebelde. Eu lembro de um incidente que a minha esposa, quando a minha esposa me conheceu, aconteceu um incidente comigo. Comigo não, com um carro que eu tinha, que o meu irmão estava usando. E daí aconteceu um acidente e ela estava lá em casa. E aí mandaram avisar lá, ó, que o irmão bateu o carro e perdeu total o negócio. Aí a minha mãe desesperada, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Elimar agora quando o Márcio pegar ele? A preocupação da minha mãe era essa. Porque nós não éramos muito amigáveis. Nós éramos irmãos, mas nós resolvíamos muito não na conversa. Por quê? Porque essa era a maneira como fui criado. Agora a sociedade agora foi criada de outra maneira. Elas não têm identidade. Os pais não passam essa identidade aos filhos. De quem e de onde eles vieram e para onde eles vão. Você sabe, passou para o teu filho já de onde eles vieram e para onde eles vão? Você gerou eles. Mas antes de eles serem gerados, eles foram gerados em Deus. Qual é o destino deles? Você pode ajudar a determinar. Você não vai determinar sozinho, mas você pode preparar o caminho. E vindo para cá hoje, né, vendo as crianças, as pessoas na rua, falei com a minha esposa, né, que essa geração tem sido bombardeada de uma maneira terrível. Terrível na sua mente. Que para eles estarem em pé, vai precisar de um grande milagre. Eu digo isso, irmão, porque é só você ver o número de pessoas que se suicidam todos os dias. Sabe onde que é essa batalha? Que lá nos apóstolos, essa batalha estava onde? No corpo físico mesmo, no tete a tete mesmo. Ou eu não concordo, vou morrer por Cristo. Mas eles não tinham tantas preocupações que se tem hoje na vida moderna. Muitos trabalhos que o nosso aniversário criou, necessidades que não existem e passaram a existir. De ser alguma coisa para que alguém possa ver. Aí você vê pessoas que estão vivendo a vida que ela copiou de outros. Que ela quer postar, né? Eu não tenho redes sociais, mas eu escuto as pessoas falar, postou isso, postou aquilo, postou aquilo outro. Né? Por quê? Falta de identidade. Falta de saber de onde veio e para onde vai. Aqui Paulo está dizendo assim, nós nos recomendamos em tudo. Realmente uma palavra desse, o cara está seguro do que está falando, né? Mas em tudo, ele não falou só nas partes boas. Percebeu o que ele falou aqui? As partes difíceis, ele falou. E a nossa vida não é um mar de rosa. O Senhor, na palavra toda, pelo menos Jesus, não falou nada que seria assim. E os profetas que morreram todos, falaram que ia ser bom? Também não. Então você não vê essa cultura da prosperidade na palavra de Deus. Isso é coisa moderna. E a prosperidade
ela traz um preço, irmão e irmã. Ela traz um preço. Preocupações com coisas que você não precisaria. Onde estão as tuas preocupações? Eu citei aqui, até anotei novamente, algumas perguntas que eu fiz da outra vez. No que estamos gastando o nosso tempo? As nossas forças, o nosso trabalho. Onde não gastamos o nosso tempo? Lembra que eu coloquei aqui duas situações que é o tempo correndo e o kairos? Às vezes Deus quer falar conosco, mas nós não temos tempo para Deus. E eu vou começar a ler, eu li do 4 em diante, mas eu vou voltar no 6:1, que Paulo vai falar sobre isso. Antes dele falar do ministério, ele fala lá de Isaías, ele traz Isaías 6:1. A nós cooperando, e nós cooperando com ele, também exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Pois o que diz? Aí 2 pontos, ele está se reportando lá para Isaías. Ouvide em tempo aceitável. Lembra que quando a gente estudou ali sobre o Cronos e o Kairos, a gente viu que é tempo oportuno essa palavra? Essa é a mesma palavra, tempo oportuno. Ou seja, não é um tempo qualquer. Se o Senhor tocou em ti, de alguma maneira falou uma palavra que mudou algo, porque aquele era um tempo oportuno. E Paulo está reconhecendo que ele teve um tempo oportuno, olha só. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te em dia da salvação. Porque quem não compreendeu esse tempo aceitável, o tempo oportuno de Deus, às vezes só pode estar reunindo, caminhando, mas ainda não teve aquele encontro. E Paulo vai dizer ali, digo-te, agora é tempo de aceitar, é tempo aceitável. Agora é dia de salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo, não em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Paulo, ele fala aqui que a gente tem que estar percebido que há um tempo de Deus, que não é só a gente viver a vida. Já viu aquela pessoa assim? Eu lembro que eu falava essa frase, quando alguém falava de missa, para mim na época era missa, porque eu era católico. Vai para a missa? Minha mãe dizia, vai para a missa. Daí minha mãe dizia assim, se vocês querem dançar, vocês têm que ir na missa antes. Alguém já viu isso aí, né? A moça riu porque já apareceu por isso. Eu vivi isso. A minha vida era na rua, eu me criei fora de casa. Então, quem mandava na minha vida era eu. Mas quando eu voltei para casa, a minha mãe disse, quer ir dançar, tu vai na missa. Eu não conhecia Jesus. Para mim era só uma religião vazia. Né? Essa era a minha vida. Eu não sabia o que era ano aceito, tempo oportuno. Eu estava nas trevas. E quando eu ia para a missa, eu ficava no relógio olhando, que aqueles 45 minutos pareciam uma eternidade, porque não entrava aquelas palavras. Não sei quem já passou essa experiência, só foi eu, que já foi, né? Eu passei por isso. Porque eu não compreendia o Kairos de Deus. Tudo que se falava de Deus para mim, entrava no ouvido e saía no outro. Mas Paulo está dizendo aqui que ele estava recomendando e ele estava exortando para que a graça de Deus não fosse em vão. Ou seja, tudo que fosse ministrado para eles ou deles tivesse um bom proveito. E pensa, você se recomendar.
Eu me recomendo para tu viver igual a mim. Tem que ter vivido uma vida. É o que ele está falando aqui. E ele em tudo. Só que ele falou nas angústias, nas aflições, nas necessidades, nos tumultos, nos açoites, nas prisões, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza. Primeiro ele falou de tudo que era difícil. E depois ele começou a dizer, não, na pureza, no jejum, nas orações, no saber, na longanimidade, na benignidade. Eu recomendo que você diga assim. Mas eles viveram isso, irmãos. E eles morreram. Não só falaram. Não eram apenas de palavras. Lembra aquela música que nós cantamos aqui? Não apenas de palavras, reina hoje em mim. Não apenas de palavras. Então, mas tudo que eu estou colocando, tudo que eu estou falando aqui, lembrei bastante coisas que eu falei há 15 dias atrás. Porque uma coisa que o Senhor me trouxe à mente, né? Realmente é a batalha na mente. Está ali em 1 Coríntios 14. Volta um pouquinho. Paulo, ele fala dos dons no capítulo 12, fala de um dom no capítulo 13 inteiro, e vai falar de outros dons no capítulo 14. Se você ler todos esses 3 capítulos, você vai ver se falar sobre os dons espirituais. E aqui no capítulo 14, ele deu, no capítulo 13 e no capítulo 14, ele deu ênfase para 2 coisas importantes. Alguns, mas realmente, ele falou que se tu fazer qualquer coisa, tu não fez por amor a Deus, perdeu tudo. Mas por que ele gastou também um capítulo inteiro no capítulo 14 e maior que o 13? Porque só o amor era importante? Não. Ele fala da oração em línguas e da oração na sua mente como uma coisa muito importante, porque quem ora em língua, ora diretamente a Deus e de fato ora. Sabe por quê? Porque você já viu alguém orar falando palavras bonitas? Que às vezes nem tem conexão certa. Eu já ouvi. Eu já fiz orações assim no início do passado. Que era palavras bonitas só. Oh, Deus poderoso, fiel. Deus é tudo isso mesmo. Mas não saía do coração. E aqui Paulo vai dizer no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. E daí ele discorre esse capítulo inteiro falando sobre dom de língua. 2. Pois o que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Olha só. Ele está dizendo que essa pessoa que exercita esse talento, eu digo para você, exercita, não que usa, mas que exercita, porque as línguas não são uma coisa para ser estranha. Ela tem esse nome, sabe por quê? Porque lá naquela época a pessoa falava uma língua, um dialeto. Quando ela ouvia outra língua que ela não conhecia, era uma coisa estranha para ela. Eles escreveram na linguagem que eles. Só que essa aqui Paulo chama da língua dos anjos, no capítulo 13. Ele vai falar. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. E essa língua pode ser a língua dos anjos e também pode ser a língua dos homens. Quando você recebe o dom de uma variedade de línguas, que é uma língua que outra pessoa, outro país entende, que são coisas distintas. Só que eu vejo que por causa da batalha que há na mente das pessoas, esse dom está sendo roubado da igreja. Capítulo
capítulo 14, versículo 14. Essa igreja aqui, irmãos, já falei para vocês, aqui temos duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas existe um apócrifo de 3 Coríntios. Essa igreja aqui, ela tinha uma infinidade de dons, só que era uma igreja que também, assim, muita gente infiltrada, muitas pessoas que diziam ser e davam um bom trabalho para Paulo, porque havia muitos falsos irmãos, falsos profetas. Paulo vai dizer aqui, perigo entre falsos irmãos. Não decidiu isso, né? Mas ele fala aqui, tive perigo entre falsos irmãos, perigo entre gentios. Mas perigo entre gentios tudo bem, né? Está tudo certo, perigo entre gentios, porque eles não conhecem a Cristo, está tudo certo. Agora, perigo entre irmãos, isso mesmo. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 14: pois se eu orar em línguas e o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto, que farei? Pois orarei em espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Ou pode estar na tua Bíblia, orarei com a minha mente. Irmãos, sabe o que é a maior batalha da vida das pessoas? É na mente. A maior batalha da vida das pessoas, tu pode ver, tu pode acordar bem. De repente você recebe uma notícia lá, tal. Aquela notícia entra onde? Na tua mente. E às vezes começa a se tornar alguma coisa que não é. Tem pessoas que começam a criar aquele problema e ficam com dor de cabeça, ficam com várias situações. Inclusive, por isso entra desânimos, entram mentiras e vai entrando coisas. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, a zona de trabalho dele é a mente. E às vezes com mentiras. Às vezes, irmão e irmã, nós temos Paulo fala, voltando ali para 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, ele vai falar de duas armas. Capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E nós lemos essas duas armas lá no capítulo 14 agora. Orar em espírito e orar na mente. Quando é você vai decidir se você vai orar na tua mente, se tem algo para falar com Deus e algo que tu quer comunicar com Deus, e que ou você vai interceder por alguém, que você vai ser específico para que pela fé, não porque você pode, mas pela fé, Deus pode agir. Ou você está numa batalha espiritual. Não sei quantos aqui já receberam não, falam em línguas, porque eu vou dizer para você, lá no cenáculo, isso é o que eu creio, irmão, sabe por quê? A Bíblia, ela não tem espaço para mais ou menos. Lá no cenáculo tinha 120 pessoas. Algum deles ficou sem ser batizado? Está escrito na Bíblia que algum deles, aquele outro lá não ficou. Sabe por quê? Todos foram batizados. Todos. Será que esse batismo, ele não iria alcançar os outros? Eu não creio, irmão. Sabe por quê? Deus não faz exceção de pessoas. Então, esse talento aí está dentro de você. Quer você creia ou não. Você lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5 e o que menos recebeu 1. Mas ele recebeu. Para ele não dizer que não tenha recebido nada. Porque Deus não é um Deus que vai cobrar o que ele não te deu.
Por quê? Porque Deus deu para que se multiplique. Quando Paulo fala que nós nos recomendamos, ele falou, e lá no capítulo 14 ele vai dizer assim, ó, eu falo em língua mais que vocês todos juntos. Paulo falou isso, eu falo em língua mais que vocês todos juntos. E quero que todos falem. Está vendo a palavra todos e todos de novo? E lá no 120, todos. Sabe por quê? Porque todos nós recebemos, mas nem todos nós cremos. Todos recebemos, mas nem todos cremos. Porque é uma decisão de você entender o tempo oportuno. Eu lembro, irmãos, no dia que eu fui batizado, eu já contei isso aqui para os irmãos, eu sou obrigado, porque não tem como contar a experiência de outros, tem que contar a tua mesmo. Eu lembro que eu ia para os encontros, irmãos orando em língua, lá, orando normal, tal. E quando começavam a orar em língua, eu dizia, ixi, começou agora essa viagem. E eu julgava os irmãos. E foi. Até um dia que eu levantei do meio dos irmãos, quando eu me toquei, eu estava ajoelhado lá no meio da roda, falando em línguas. Daí eu levantei e não sabia o que eu fazia. Porque disseram, alguém estava orando por mim, né? O Senhor conhecia meu coração. O Senhor conhecia o que eu pensava. Sim, foi assim. Eu precisava daquele irmão. Precisava daquele batismo. Eu precisava reconhecer aquele batismo. Então, todos nós recebemos algo, mas existe uma batalha hoje na mente das pessoas, que você não é bom o suficiente, você não recebeu esse talento. Será que você vai para o reino de Deus? Ou aquela mesma história que você vai para o céu? Muitas coisas, irmãos, estão sendo jogadas na nossa mente. Paulo diz assim, ore em espírito, mas ore também com a mente. Porque eu estava, o David Richardson, um irmão que, muita coisa da minha caminhada, aprendi com aquele irmão, ouvindo só. Às vezes eu saía para caminhar e orar em línguas. Ele saía para caminhar e orar em línguas. Por quê? Porque às vezes ele não conseguia se concentrar. Irmãos, essa fonte que Paulo fala aqui, armas de direita e armas de esquerda, é para nós lutar na nossa mente. Você percebeu? Quando as pessoas fazem uso do dom de línguas, né? Eu digo, fazem uso porque realmente é assim. Se você parar de orar em línguas, você vai parar. Depois que você retornar, você vai ter que voltar. Porque é como se estivesse enferrujando. Você nunca aprende, nunca desaprende uma coisa totalmente, mas você perde a habilidade. Se você já andou de bicicleta, você vai subir na bicicleta e vai andar. Só que você não vai ter a mesma habilidade que você tinha antes. Então, quando eu olho para as pessoas nas ruas, os jovens, os adolescentes, as crianças aqui, eu sei o contexto de várias delas. O contexto delas, as professoras sabem. O que nós falamos sentindo vergonha, elas falam desse tamanho. Porque elas estão ouvindo de algum lugar. Ouvendo em algum lugar. E a batalha já começou naquela idade, né? Coisa que você fosse falar, você ia ficar com vergonha de falar. Sabe por quê? Porque o nosso adversário não está brincando de ser adversário. Ele está batalhando, trazendo informação para a mente.
E a informação vai virar em tentação. E a tentação vai virar em pecado. Sabe por quê? Há uma grande batalha nas regiões celestes. Mas pessoas que não discernem o tempo oportuno vão embarcados nisso. Porque estão vivendo o tempo corrente. O dia a dia. Eu lembro, eu ia falar uma expressão aqui, que quando eu não conhecia Jesus, eu tinha uma assembleia na frente da minha casa, Sofia na minha mão. Eu tinha uma caixa de som daquele tamanho ali, e eu tinha um pano. Eu peguei e desenhei um demônio. Eu sou muito bom em desenho. Desenhei um demônio na frente dela, eu botava na frente da nossa casa e ligava no último som do Iron Maiden. E aquele homem ficava ouvindo sábado e domingo aquilo ali. Eu era uma bênção, né? Eu não tinha entendimento, irmão. Quantos jovens estão fazendo isso, talvez, para confrontar cristãos? O que eu fazia? Hoje eu me arrependo disso, mas certamente não tinha entendimento. Sabe por quê? Porque eu não tinha ouvido o Evangelho de fato. Irmãos, há uma grande batalha nas trevas e eles não estão brincando. Às vezes nós escutamos coisa de criança aqui que nós ficamos preocupadíssimos, porque eu sei que nem você teria coragem de falar. Sabe por quê? Porque a você já veio a luz do Evangelho, e aí uma coisa não fecha com a outra. É igual você ver pessoas, irmãos, né? Irmãos que tu está convivendo e tal, e daí tem comportamentos que não fecham com o Evangelho. Você não pode julgá-lo, mas você vê que não fecha com o Evangelho. Atitudes que não fecham com o Evangelho. Por quê? Faltou algo. Mas essa geração agora está sendo atacada por uma batalha feroz, irmãos. Cuide das crianças que estão à tua volta, seja filho, parente, neto, sobrinho, seja o que for. É sério. É muito sério o que está acontecendo. Para você pensar, você pode pegar o teu celular agora e abrir qualquer coisa ali sem ter um filtro? Você pode? Não pode, né? Senão vai ter uma confusão já. Talvez tu e a tua esposa, tu e teu marido, teus filhos, vai ter já. Por quê? Porque ali dentro é tudo lixo que você imagina. Quem filtra as crianças? Quem tem filtrado as crianças? Passa tudo direto. Irmãos, essa geração talvez seja a última geração. É uma batalha terrível na mente. Você sabe por que nós precisamos acordar? Nós precisamos acordar para fazer o nosso papel bem feito. O nosso papel bem feito. Não importa o que os outros estão fazendo, irmãos. Não importa. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas com o que o outro lá está falando e tal. Irmãos, se não for de Deus, não vai perseverar. Não precisa se preocupar. Mas aquilo que nós fomos chamados para fazer, outro não deveria fazer. Só outro vai fazer quando nós não perdemos o privilégio de fazer. Porque a obra de Deus é um privilégio que muitos não discernem porque eles estão vendo o tempo correr. Jesus já fez lá na cruz, nós não precisamos fazer nada porque já está garantido para nós. Irmão, Barnabé lá atrás, na igreja primitiva,
ele já falava assim: alguns se afastaram da fé, dizendo que a aliança não estava garantida para eles. Isso já vem lá de trás do ano do segundo século. Só que a igreja primitiva lá falava o que precisava ser falado. Lá a igreja primitiva não deixava passar. Eu li para vocês algumas coisas ali daqui, lembra? Não sei quantos lembram. Ele falou assim: olha, prova os profetas. Quem é o profeta que está falando contigo? Quem nós estamos ouvindo? Aonde nós temos gastado o nosso tempo? Aonde você tem gastado o seu tempo? Com o que nós temos gastado o nosso tempo? Irmãos, eu falei algumas coisas disso aqui semana passada, semana retrasada, né? Mas falei mais sobre a vida de Paulo, né? Mas aqui, durante essa semana, não saiu da minha mente essas coisas. 2 semanas se passaram. E essa semana o Senhor colocou batalha na mente. Às vezes nós estamos numa guerra privada. Sabe o que é uma guerra privada? É algo que é questionamentos que às vezes as trevas trazem para a gente. E a gente começa a achar que é verdade. Eu já conversei com irmãos e eles: não, mas que não dá certo, irmão. Comigo é diferente. Eu estou ficando fora da realidade, acho que não consigo mais voltar. Sabe por quê? Ele acreditou no que o diabo disse. Não. O Senhor, Ele nunca desiste de nós. Mas o diabo também não desiste. E essa guerra privada é aqui, ó. Tiago fala sobre da onde saem as guerras. Da concupiscência. E ela não começa no coraçãozinho lá que a gente faz um desenho de coração, não. Começa aqui, ó. Aqui é o coração dos problemas. Na nossa mente, onde há a batalha. Você sabe qual é o primeiro inimigo que Israel teve que vencer? A muralha de Jericó. Quando eles olharam para a muralha, assim, sem condições. Sabe por quê? A mente olhou o tamanho, não vai dar. Vou lembrar um pouquinho antes. Os 12 espias. 10 chegou lá, olhou para o tamanho do gigante e não vai dar. Lembra disso? O que conversou? O que eles viram? Ninguém falou nada. Quem falou? Eles só viram. Ninguém falou nada. Mas quem falou com eles? Isso. Vocês vão ser esmagados por esse gigante aí. Caleb falou assim: não, eles vão ser pão para nós. O olhar de fé é diferente. Não é por vista. 2 Coríntios capítulo 4. Nós não andamos por vista. Nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Irmão, quando eles olharam na muralha, o coração deles se desfaleceu. Só que lá dentro da muralha, lembra o que estava acontecendo? Alguém lembra? Ninguém lembra. Mas lembra de Raabe? O que a Raabe falou? O coração dos nossos homens está derretido de medo. E o diabo estava derretendo o coração do povo de Israel com mentiras. Quem estava com medo realmente era quem estava dentro. Você está vendo, irmão? Eles tinham que vencer a muralha da mente, não era a muralha da lei. Vamos. Mas que Deus fala, mas que a fé daria a certeza, a conexão das coisas que se esperam, mas de fato que não se vê. Sim. Isso vê na fé. Isso, Hebreus 1, 11.
A fé é a certeza das coisas que não se vê. Porque aqui tu está vendo, já está vendo. Mas eles olharam aquela muralha, Deus falou, pode ir. Ele disse, não, mas como? Olharam o gigante, essa é a terra de vocês? Não. Nós somos um gafanhoto perto daquele povo ali. Irmãos, aqui vai ver se você não crê. Aí, se você crer na tua mente, você vai ser enganado, como eles também foram. Tu lembra de exortações que Deus fez semelhantes com o povo de Israel? A quem vocês vão servir? Por que cocheais em dois pensamentos? Porque dois pensamentos. Aonde estão os pensamentos? Na mente, irmão. Meu irmão, minha irmã, você não pode dar ouvidos a tudo que vem na tua mente. Mas a Bíblia diz que você deve botar a tua mente aonde? Nas coisas que são do alto, nas coisas que são de boa fama. Nisso, pensar. Isso deve ocupar a tua mente. A palavra de Deus deve ocupar a tua mente. Porque senão, quem está trabalhando dia e noite, vai arrumar espaço para ocupar a tua mente. Meu irmão, se tu gastar o teu tempo com as coisas do reino, e eu não estou dizendo fazer obra, irmãos, a obra é um privilégio, mas se tu gastar o teu tempo com as coisas do reino, por exemplo, tudo que tu for fazer para a tua casa, tu fazer para o Senhor, da tua casa, tudo que tu for fazer para a tua esposa, tu vai fazer para o Senhor, tudo fazer para os teus filhos, tu vai fazer como para o Senhor, tudo que tu fazer para o teu marido, tu vai fazer porque tu faz isso visando o melhor para o Senhor. Tudo que for fazer com o vizinho do trabalho, tu vai fazer para o Senhor. Está vendo? Aí isso também se torna uma obra de Deus. E talvez se torne a melhor obra. Porque é para o Senhor. Sabe o que acontece? Satanás quer que você gaste tempo. Perca tempo vendo celular, vídeos, né? Pessoal, eu vejo assim, eu tenho WhatsApp. Se você for ver um final de semana que eu vou ter uma horinha para descansar, você vai ver eu vendo alguma coisa de construção para aprender. Ele sabe disso, né? Por quê? Porque eu não quero jogar meu tempo fora. Se eu vou descansar e vou ver uma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, eu vou ver alguma coisa para me aprender alguma coisa, para não perder tempo. E não é por isso, porque eu sou religioso. Talvez eu seja religioso mesmo, não tem problema. Mas eu quero fazer para o Senhor. Eu quero fazer para o meu Senhor o melhor. Porque nós não temos tempo para gastar, irmãos. E eu não estou dizendo para você, para ser um fardo para você. Porque se você começar pela tua casa, fazer o melhor para a tua esposa, o melhor para o teu esposo, o melhor para os teus filhos, tu está fazendo a obra de Deus. E é ali. E se sobrar tempo, se você fizer para um irmão, o melhor, não faça para o irmão, faça para o ímpio. Porque o irmão, ele já deve fazer para alguém. E se ele for irmão, ele vai estar inserido no corpo. Ele está recebendo de nenhum jeito. Então faça com uma pessoa que não conhece o Senhor. Sabe por quê? Porque essa pessoa que não conhece o Senhor precisa conhecer o tempo oportuno de Deus. Porque se eu não tivesse conhecido, não estaria aqui. Imagina o rumo que estava tomando a minha vida, que eu contei para vocês uma partezinha. Como seria? Eu lembro como era. E eu lembro, irmãos, que eu ainda tenho irmãos
Então, nós precisamos compreender que nós recebemos a salvação. E ela não é para nós. Porque se você recebeu, você precisa dar. De graça recebesse, de graça dá. Pedro olhou lá, o mais improvável era Pedro. Irmão, tu olha para os evangelhos, tu olha o mais improvável, era ele, ou não? Questionava, falou um monte de asneira, o diabo usou ele. Ele disse: olha, de graça recebi de graça vou te dar. Levanta e anda. Sabe o que foi? Fé. Não foi sabedoria, foi fé. Porque a gente vê que aqueles homens não tinham grande entendimento teológico nenhum. Cultural, pouco. Verdades, não é? Só que ele tinha o quê? Fé. Ele disse: Senhor, se é tu mesmo, faz andar em cima da água. Era destemido. E ele foi honrado pela sua coragem, irmãos. Pode ver que foi só isso. Ele era só corajoso. Dava bola fora e bola dentro, né? Isso. Deu muitas bolas fora, Pedro. Mas ele era destemido. Já falei para vocês esse caso de Caleb, né? Cão raivoso. Um homem decidido. Corajoso. Essa é a palavra. E nós não recebemos o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, o espírito de fé, de ousadia. E na nossa mente vem tudo o contrário. Você não pode, você não consegue, você ainda não está pronto. Aquele irmão sabe melhor que tu. Aquela irmã faz melhor. Mas deixa o outro fazer. Não se esqueça. Use bem as armas de direita e de esquerda. As armas ofensivas, sabe o que é? É você profetizar mesmo. O Senhor profetiza a palavra. Você vai errar profetizando a palavra? Jamais. Então você pode profetizar com segurança. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu não consigo talvez ir ali e trazer essa palavra que Deus me deu, mas na tua vontade e sobre a tua palavra eu vou. Lembra de Pedro? Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes. O que aconteceu? Isso, irmão. Fé. Pedro tinha ousadia. Se nós fosse escolher, se você fosse escolher para começar o ministério em Atos, você não escolheria Pedro? Eu não escolheria. E eu estaria errado. Porque eu sou crítico. Olha, esse aqui já deu um monte de bola fora. Não posso botar esse aqui. Seria o primeiro que eu estaria. Mas Deus não olha assim para você e para mim. Não olha assim. Deus olha assim. Que você foi chamado para ser sal. Para fazer diferença. Muitos de nós estão ouvindo o que nosso adversário diz e não o que Deus diz. Por quê? Porque às vezes estamos gastando mais tempo vendo coisas do que lendo a palavra. E nós precisamos, irmãos, saber que esse é um tempo oportuno que nós estamos vendo agora. Sabe o que está fazendo Israel lá, irmão? Não é contra Israel, não é contra judeu, não, tá? Tem muita gente ligando à Segunda Guerra Mundial. Não é contra judeu. Não é contra judeu. Isso vai ser contra Deus. Se você ama Deus, vai ser contra ti. Não é por causa do sionismo ou do antissemitismo, não é isso. É por causa de Deus.
é contra Deus. Então, o povo de Deus vai ser um alvo. E o povo de Deus, irmãos, é todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor. Judeus que aceitaram Jesus. Os apóstolos eram judeus. Os cristãos. Dois povos vão pagar esse pato, irmão. E tudo que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez em martírios de alguns irmãos. Você sabe que lá em Jerusalém não morreu só judeus. A maioria era judeus, mas muitos cristãos morreram lá. Porque tu sabe que quando um muçulmano jihadista ele encontra alguém que crê no judaísmo, algum do povo de Israel ou algum cristão, é a mesma coisa, é o mesmo troféu. É o mesmo troféu. Sabe por quê? Para eles é um troféu uma pessoa assim. Então não é essa guerra. Tem gente gastando muito tempo em coisas que não são eternas. Nós temos as coisas que são eternas. Porque o nosso adversário está trabalhando, irmão. E você é um trabalhador da seara, que se ele anular, é menos um. E nós vamos ver a vinda de Cristo. Eu creio nisso, irmão. Você está preparado para a vinda de Cristo? Mas você sabe, as crianças que estão vivendo nessa geração, elas vão precisar de um filtro. Os adolescentes que estão vivendo nessa geração, eles precisam de um filtro. Porque a onda é forte, é grande essa onda que vem, que já está sobre a terra. Você está vendo no nosso país a verdade se tornar mentira. Você não viu ainda? Já viu, né? A verdade. Agora a verdade é relativa. Para alguns é. Para a palavra não é relativa. A verdade é Cristo. E tudo aquilo que ele ensinou é a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero ler um último versículo aqui. Segunda Pedro 2. Aqui Pedro está falando uma coisa que ele já não era mais. 2,14. Segunda Pedro. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Iludem as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Você sabe quem são esses aqui que Pedro está falando? Réprobos, falsos profetas, falsos mestres. Quando ele vai ler o contexto todo, ele está lendo dos falsos mestres. E os falsos mestres estão no meio de quem? Do mundo ou do povo? Forte, né, irmãos? E eles estão tirando a atenção das almas inconstantes. Você está vendo o perigo de a gente não ter um caminhar? Porque quem vai, se dentro eles estão trabalhando, você imagina quem está fora? Então, irmãos, isso aqui é um alerta para nós.
que eu estou fazendo com o meu tempo? Aonde estou investindo o meu tempo? Porque nós estamos chegando naquela parte mais escura da noite. Você acha que nós temos o sol, não temos tido sol faz 3 semanas, eu acho, né? Mas a claridade desse dia, que nós estamos vendo todo dia, é a noite. O dia ainda não chegou. Por isso que Jesus é a estrela da manhã. Sabe por que o nome dele é a estrela da manhã? Por isso. Porque amanhã vai ser real manhã quando Jesus voltar. Vai ser uma real manhã. Nós estamos vivendo essa noite desde a morte de Cristo. Por quê? Porque muitos ainda estão em trevas. Por isso que Isaías fala assim: levanta e resplandece. Porque a escuridão cobriu os povos. Como que, se a escuridão cobriu, está tudo em trevas. Percebeu? Ele estava profetizando os nossos dias. Só que você tem o poder de se levantar e ser luz. Vós sois a luz do mundo. E vós sois o sol da terra. Vamos orar? Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, para que possamos fazer aquilo que é a Tua vontade. Nos ajudas a permanecer em Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, que Tua palavra possa cair nos nossos corações, Senhor. Cava os nossos ouvidos. Senhor, que nós possamos fazer aquilo que é a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nessa semana, Senhor. Guarda nossa mente, Senhor. Guarda nossa mente do maligno. Guarda a mente dos nossos irmãos. Senhor, não só aqui, mas todos os irmãos que estão aqui em Joinville, Senhor. Que estão no mundo, Senhor. No mundo todo. Senhor, dá-nos discernimento nesses tempos do fim. Nós pedimos assim, Senhor, para que o nome seja glorificado através das nossas vidas e através das nossas famílias, Senhor. E que nós não venhamos receber essa palavra como condenação, mas, Senhor, receber essa palavra como exortação, como um encorajamento, Senhor, do que nós recebemos para fazer de Ti, Senhor. Nós não recebemos um espírito de medo, Senhor. E só Tu pode nos revelar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa aqui os nossos irmãos. Sê com eles, Senhor, para derrubar, Senhor, todos os enganos, sofismas na mente, Senhor. Quebrar, Senhor, todo principado e potestades que se levantam contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a nossa mente, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, por fé oramos, Senhor, porque cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque não é palavra nossa, palavra Tua, Senhor. Assim cremos e profetizamos, Senhor, que nós possamos ter, Senhor, um espírito de fé a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O café está na mesa ali, ó. Um café bom, né? Boa semana a todos.